Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberes, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar um conteúdo que faz tempo que eu queria trazer para vocês sobre as proteções de redes elétricas quando você tem inserção de geração distribuída nos sistemas de distribuição. Tá? Então esse é um assunto que já faz um tempo que eu queria trazer pelas características muito interessantes e pelo momento atual que a gente vive dos sistemas elétricos de distribuição cada vez mais com penetração de geração distribuída. Uma parte da ideia de trazer esse conteúdo também veio pelo fato de que grande parte da audiência que eu tenho no meu canal no YouTube gosta de conteúdos relacionados à proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like, comente, para que eu possa trazer mais conteúdos relacionados a esse tema, tá bom? Esse aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é algo bastante atual. Muito bem, eu dividi esse conteúdo ou essa ideia em 7 partes. Primeiro eu vou falar da arquitetura das redes elétricas, tá? Essa é a aula de hoje. Depois eu vou falar sobre a proteção das redes elétricas de distribuição. Na verdade vai ser uma revisão, porque boa parte disso eu já comentei antes em outros vídeos, né? Aí eu vou falar, essa parte eu não tinha falado ainda no canal, da análise de curto-circuito com geração distribuída. Vou mostrar para vocês como é que o curto-circuito ele é impactado pela geração distribuída, tanto em função da potência da GD, como em função da localização da geração distribuída na rede. Aí eu vou falar dos desafios, quer dizer, na medida em que a GD entra, vão começar a aparecer alguns desafios relacionados, claro, à proteção. Quais são esses desafios? Vou mostrar para vocês. E as soluções para enfrentar esses desafios. Depois eu vou falar sobre ilhamento de geração distribuída, né, que isso merece realmente um capítulo à parte, porque existem circunstâncias em que o ilhamento é permitido, existem outras circunstâncias que o ilhamento não é permitido. Eu vou mostrar para vocês em quais circunstâncias é permitido, em quais não é permitido, por que não é permitido, por que é permitido e por que é difícil identificar em algumas situações o ilhamento. Tá? Então é um capítulo separado que merece a nossa análise. E finalmente eu vou falar dos requisitos de proteção para geração distribuída, ou seja, o que é necessário em termos de proteção para você instalar a geração distribuída na rede elétrica. Tá bom? Então são 7 tópicos que serão abordados aí nos próximos dias. Beleza? Vamos começar pela arquitetura das redes elétricas e eu já menciono que eu tirei esse material do guia de proteção da Schneider Electric de 2008, que está disponível na internet, basta vocês digitarem esse nome no Google. Vocês vão encontrar um material de muito boa qualidade, gostei bastante. Vou trazer alguns dos elementos que estão lá nesse guia para vocês. Bom, quando eu falo em arquitetura de redes elétricas ou a configuração de uma rede elétrica de distribuição, a gente está falando da forma como a rede elétrica está distribuída, está organizada. Tá? E isso é parte importante do processo do dimensionamento e ajuste da proteção, porque a proteção depende diretamente de como é a configuração da rede elétrica. Então essa é uma revisão de como são as diferentes arquiteturas de redes elétricas de distribuição, para que a gente possa focar no problema da geração distribuída. Beleza? Então a primeira, que é a mais simples de todas, e por isso ela é chamada de rede radial simples. Ela é radial porque o fluxo só vai numa direção, né? Ele entra por aqui, essa aqui é a entrada da rede de distribuição, possivelmente aqui tem um sistema de transmissão, né?
E aí a gente tem o fluxo apenas numa direção e sem nenhum tipo de malha, né, nessa rede, né? Isso dá a característica de radialidade. Então ela é radial por conta disso e ela é simples porque ela só tem, né, uma entrada e um barramento, né? Tem uma série de vantagens do ponto de vista de proteção, de você proteger uma rede radial simples, mas, por outro lado, você tem a desvantagem ou inconveniente de, se você perder essa única entrada, né, você compromete todo o seu sistema de distribuição, né? Então, a gente teve um exemplo disso recentemente no norte do país, em que a única entrada que existia era que alimentava o sistema de distribuição. Você perdeu essa entrada, você acaba deixando, né, as pessoas sem energia elétrica. Uma forma de minimizar esse problema é você ter uma rede radial dupla, né? Então você tem duas entradas como forma de minimizar o problema de você ter qualquer contingência numa das entradas, numa das subestações, né? Nesse caso, você pode ainda ter a mesma subestação, mas com entradas diferentes, né? Uma entrada por aqui e outra por aqui. E aqui a gente tem uma rede radial dupla, são duas entradas. Não é uma rede, apesar de parecer aqui uma rede malhada, ela não pode ser malhada, porque ela é radial, ela tem essa característica de radialidade, né? Portanto, é necessário que você tenha algum tipo de automação que sempre garanta essa radialidade para a rede elétrica. E, obviamente, né, nesse caso, você tem, para garantir que o sistema tenha uma maior segurança, você tem um sistema um pouco mais custoso que o sistema radial simples. Um outro tipo de rede elétrica que aparece lá no guia de proteção da Schneider é o que eles chamam de derivação simples. É uma rede elétrica que tem aqui um alimentador e desse alimentador derivam, né, ramais, como é o caso aqui, né? Então essa é uma rede que eles chamaram aqui de derivação dupla, porque você tem uma derivação dessas duas entradas aqui. Então você manteve a segurança que você tem de ter duas entradas, né? E aqui você pode utilizar tanto uma como outra entrada para alimentar as suas cargas. Para garantir a radialidade do sistema, você precisa aqui de um sistema de automação em que, quando uma entrada está ativa, está on, a outra precisa estar off, né? Então, quando uma chave está aberta, a outra chave precisa estar fechada, que conecta essas cargas. E quando a segunda estiver aberta, essa aqui vai estar fechada, tá? Então, isso garante a radialidade, e esse sistema, obviamente, precisa de um nível de automação para garantir que isso aconteça. Já no barramento duplo, você tem a vantagem de ter, além das duas entradas, ter dois barramentos que podem ser explorados, né, de forma total ou parcial. Então você pode utilizar os dois barramentos para alimentar as suas cargas, ou você pode utilizar apenas um deles, e isso garante maior confiabilidade para o seu sistema. Nesse caso também, para que você mantenha o sistema funcionando de forma radial, você precisa de funções de automação para garantir que a radialidade sempre vai ser mantida. Quando não existe radialidade, é quando você tem um sistema em malha fechada, tá? Um sistema em malha fechada, você vai ter aqui uma malha com uma corrente circulando entre uma entrada e outra, ou possivelmente, né, ela pode circular entre uma entrada e outra, formando uma malha. Isso traz
pode trazer alguma vantagem, né? Mas, por outro lado, tem desvantagens no ajuste da proteção. Em geral, os sistemas de proteção eles ficam mais complexos, mais custosos quando você tem um sistema que pode funcionar em malha fechada. Isso acontece porque a energia ela pode fluir tanto em um sentido como em outro sentido. Então você precisa de relés que possam identificar essas variações que acontecem no sistema. A diferença do malha aberta, basicamente, é essa chave aqui. Enquanto essa chave aqui está fechada, normalmente fechada, essa chave aqui está normalmente aberta. E a hora que ela fechar, uma outra tem que abrir para que o sistema sempre funcione em malha aberta. Nesse caso do malha aberta, as soluções relacionadas à proteção são menos custosas que o caso malha fechada. Tá? E finalmente, esse é o ponto que eu queria chegar, que é quando você tem um sistema de distribuição com uma produção local, né, que é o caso desse sistema aqui, em que você produz energia e essa energia ela pode ser injetada, né, na rede elétrica, e o sistema que é utilizado como substituição para operação normal ou de segurança, né? Então tem alguns casos que se usa a geração distribuída para entrar só no período da ponta em substituição à energia que vem da distribuidora. E aí se aproveita, né, de uma tarifa uma tarifa mais cara para utilizar, por exemplo, geração a diesel. Por outro lado, você pode utilizar também essa geração distribuída sempre que a distribuidora, por algum motivo, venha a falhar ou faltar com o fornecimento de energia. Aí você tem um gerador que pode entrar para atender cargas essenciais. Essa aplicação ela é comum, por exemplo, em hospitais, né, em que você tem que manter as cargas elétricas essenciais sendo alimentadas. Tá? Então, eu queria criar esse contexto para mostrar para vocês onde é que a geração distribuída entra, em que circunstâncias que ela entra. E na próxima aula a gente vai falar sobre a proteção nos sistemas de distribuição. A gente vai fazer uma revisão, né, da proteção dos sistemas de distribuição e depois a gente começa a combinar essas coisas com a penetração da geração distribuída. Tá bom? Espero vocês na próxima aula. Até lá, gente.